Bom, primeiramente aí, boa noite a todos, né? Como vocês estão aí? Passaram de final de semana bem? Prontos aí para nossa primeira aula da semana? A gente encerra, finalmente, né? Vamos encerrar, né, essa função executiva, né, essa sua percepção, né? Foram 5 aulas aí, maçantes, né? Bastante conteúdo, né? Para vocês aí. É um tema bastante conteúdo, bem cheio de detalhes que pode estar em alguns aspectos, né, importantes dentro dessa percepção que a gente teve que aí dividir, né, em 5 aulas para vocês não ficarem cansativos, né, em ter essa quantidade de informação, né, em poucas aulas. Então a gente decidiu aí dividir, né, ficou melhor aí para vocês, né, assimilar, esses aspectos, né, que podem interferir na sensopercepção, né, sua ciência aí em si, sinais, né, de alguns transtornos, como a esquizofrenia, entre outros aí. E os pacientes, né, cometidos com esses transtornos, eles têm esses sinais e sintomas, certo? Nossa próxima, após essa aula, a gente começa aí a nossa próxima função elementar, função executiva, você escolhe como vocês queiram chamar, será a memória, né, onde a gente vai trazer alguns aspectos da memória, né, a gente vai trabalhar alguns aspectos aí da memória, certo? Também, né, é um tema com bastante conteúdo, com bastante temas que são essenciais a gente estar conversando, né, para vocês compreenderem um pouquinho, né, sobre algumas alterações da memória, né, algumas situações, né, que podem deixar, né, a memória, né, como um sinal de algumas patologias, né, principalmente aí as demências, que acometem, né, a memória, né. Dito isso, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, tô gravando esses vídeos aí no intuito de mostrar minha profissão, né, como a psicologia ela trabalha, né, trazendo alguns aspectos tanto da terapia cognitivo comportamental, que ali é teórica que a gente vai trabalhar, né, tanto aí a psicopatologia, né, que são algumas eh, ferramentas, digamos assim, alguns conteúdos da psicopatologia que são essenciais, né, para a gente começar a trabalhar, né, propriamente dita aí. A psicoterapia, né, o ramo da psicoterapia, né, da terapia cognitivo-comportamental usando alguns transtornos, né, podem cometer aí os sujeitos, né. A gente começa aí a trabalhar, né, a gente já trabalhou a área teórica da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente traz a introdução da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, o que é, como a terapia ela funciona, né, de como a gente consegue, né, alguns aspectos teóricos, né, e fundamentais, né, para a gente começar a entender a psicoterapia dentro dessa linha teórica. A gente vai começar agora, né, após essas aulas da psicopatologia, a gente começa a trabalhar com os transtornos, né, dentro aí da terapia cognitivo-comportamental, certo? Eu sugiro, né, se você é o primeiro vídeo que você está assistindo, né, assista os outros, principalmente a parte introdutória, a parte teórica da terapia cognitivo-comportamental, senão você não vai entender a parte prática, certo? Mas a gente inicia, né, sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula após a nossa vinheta. Bem, né, nosso primeiro
tópico, né, dessa aula de hoje, né, finalizar esse processo, né, da assim, percepção, seria as alucinações como fenômeno de deaferientação, né, ou liberação neuronal, como também é chamado de liberação neuronal. Pois bem, com frequência, né, certas alucinações auditivas, principalmente musicais, visuais e auditivas, são postuladas como fenômenos de liberação neuronal. A base dessa linha de hipótese causal se relaciona ao fato de as alucinações ela ocorrem com maior frequência em indivíduos com déficits sensoriais, por exemplo, déficit auditivo, visual, olfativo, e se atenuarem ou desaparecerem com estímulos sensoriais externos, como o som de um rádio, de uma televisão ou luzes fortes. Assim, ocorreria um fenômeno de liberação neuronal associado na deaferentação, que é a redução das aferências de estímulos que chegam ao cérebro, ou privação de estímulos sensoriais. Nessa linha de raciocínio, seria plausível, né, que o sistema nervoso, ao ser privado de estímulos externos, produzir ele próprio, né, alguns fenômenos sensoriais para manter o equilíbrio, a homeostase, ou seja, o nível, certo nível, né, de ativação e funcionamento básico, né, que a gente chama de um nível, né, dito normal. Os quadros alucinatórios de deaferentação ou mais típicos são as alucinações auditivas musicais em pessoas com déficits auditivos. As vivências, né, alucinatórias visuais na síndrome de Charles Bonner em pessoas, né, com déficits visuais, e as desagradáveis alucinações olfativas, né, em pessoas com hiposmia ou anosmia, que é a perda de capacidade de sentir odores. As alucinações visuais na síndrome de Charles Bonner compreendem, né, percepções visuais complexas relacionados pelo paciente como irreais, né, não acompanhados na redução do nível de consciência. Tal síndrome ocorre, em geral, em pessoas com déficit visual marcante ou cegueira, né, decorrente a doenças oculares como a degeneração macular, né, hemorragias retinianas ou catarata. As alucinações elas costumam, né, ser claras e marcantes. Né? O paciente vê cenas, pessoas, animais, prédios e plantas, podendo as imagens se apresentarem em tamanho muito reduzido, né? Como as alucinações lipodianas, que também já foi falado, né, nas aulas aí anteriores, né, quando a gente começou a falar sobre esse tipo de alucinação. Lá, se eu não me engano, na segunda ou na terceira aula a gente começou a falar sobre as alucinações lipodianas. Dito isso, a gente começa falando sobre a teoria da desorganização global do funcionamento cerebral e mental. O que isso quer dizer? Nessa concepção, né, que segue as teorias do neurologista inglês John Jackson e do psicólogo francês Henri, né, algumas alterações globais e amplas de funcionamento cerebral produziriam a perda das inibições mais desenvolvidas filogeneticamente, né, e complexas do ponto de vista funcional, permitindo a eclosão de circuitos em geral inibidos. A perda das inibições superiores favorece o surgimento de fenômenos patológicos, né, como as alucinações, as ilusões e outros automatismos mais simples, né, filosoficamente mais antigos do sistema nervoso central. Né. Além disso, haveria também, né, nesse processo global de desorganização do cérebro, uma crescente indiferenciação entre o mundo e os perceptos internos e externos. As alucinações seriam tentativas de suplantar os déficits em estruturas mentais mais sofisticadas. Dito isso, a gente fala um pouquinho, né, das teorias neurobiológicas das alucinações. Diversas substâncias, certo, podem produzir alucinações em indivíduos sadios.
Os agentes químicos mais frequentes ocasionam alucinações e estão relacionados a 3 neurotransmissores, que são a a serotonina, a dopamina e a acetilcolina. São os 3 neurotransmissores são fundamentais aí para o acometimento das alucinações. Os mais importantes alucinógenos indólicos, né, agonistas da serotonina são o LSD, a psilocibina, né, e a armina, que é presente em algumas drogas, né, alucinógenas. As substâncias dopaminérgicas utilizadas rotineiramente na prática clínica e produzem alucinações com efeito colateral são a levodopa, né, e a broncotripitina, utilizada na doença, né, de Parkinson. De modo geral, as substâncias são anticolinérgicas, né, atropínicas, quando usadas, né, em doses altas, podem produzir alucinações. As alucinações induzidas por agentes, né, serotonérgicos ou dopaminérgicos geralmente aparecem com a preservação do nível de consciência, ocorrendo alucinações claras e bem informadas. Já as alucinações por anticolinérgicos surgem, né, associadas a um quadro de rebaixamento do nível de consciência e confusão mental. E as alucinações são pouco precisas e de contornos um pouco nítidos. Em função desses achados, postula-se que a alucinação em indivíduos com transtornos mentais esteja relacionados, possivelmente, né, à hiperativação de circuitos serotoninérgicos ou dopaminérgicos. É isso aí. É uma hipótese, né, de que a gente pode estar trabalhando, né, de possível causa aí, neurológica, né, das alucinações em si. Mas, recentemente, a importância para os sintomas psicóticos, sobretudo do glutamato, também são do ácido, né, gama-aminobútico, o famoso, né, GABA, assim como as vias glutaminérgicas, né, GABAérgicas, né, têm sido evidenciada por muitas pesquisas. As hipóteses glutaminérgicas e GABAminérgicas para a gênese das alucinações formulam, entre outros aspectos, que as alucinações auditivas se iniciaram de uma hiperativação lá dos lobos temporais, sobretudo nas áreas relacionadas à linguagem, que geraria, né, o foco atencional para os processos mentais internos do indivíduo, não sendo tal processo refreado por uma hipoativação do lobo frontal. Haveria, assim, um desbalanço excitatório e inibitório mediado por disfunções e processos neuronais relacionados ao glutamato e ao próprio GABA. Dito isso, a gente entra, né, na teoria da alucinação, né, como um transtorno da linguagem interna. O que isso quer dizer? Nesse modelo, as alucinações auditivas verbais, as vozes, né, entre as que o alucinado ouve, são explícitas, como pensamentos verbais do próprio paciente, né, que falsamente os percebe como origem externa, como se fosse vozes de terceiros, né, e não o que seriam de fato, ou seja, as vozes internas, pensamentos próprios. O processo patológico básico das alucinações residiria, então, né, na incapacidade do paciente de discriminar e monitorar as suas próprias produções mentais, a sua linguagem interna, em contraposição às perspectivas vindas do mundo externo. E essa postulação, apesar de baseada na teoria cognitivista,
apresenta interessante semelhança com as concepções psicodinâmicas sobre as alucinações. Próximo conteúdo que a gente vai trabalhar seria os estudos de neurociências e neuroimagem funcional das alucinações. Uma linha de pesquisa importante utiliza métodos de neuroimagem funcional para identificar possíveis mecanismos neuronais e neuropsicológicos associados às alucinações, cujos resultados produzidos são bastante interessantes. Tem-se verificado, por exemplo, que o momento em que o paciente experimenta a alucinação audioverbal, quando ouve vozes, para quem não sabe o que é, são hiperativadas as áreas temporais, parietais e frontais associadas à produção e à recepção da linguagem. Além desses circuitos neuronais associados à linguagem, também áreas límbicas, que é lá do hipocampo, giro para hipocampais, e circundado de regiões orbitofrontais e subcorticais, então tálamo e gânglios da base, parecem estar implicadas nos mecanismos neuronais das alucinações audioverbais. É interessante notar que os trabalhos que parecem mais ativados nas áreas temporais da linguagem reforçam a noção de que as alucinações seriam vozes externas que o paciente de fato ouve, com toda a sensorialidade da escuta normal de vozes externas. Já os trabalhos que mostram ativação das áreas da linguagem associadas à produção verbal favorecem a hipótese de que as alucinações audioverbais sejam de fato produto de uma linguagem interna do paciente relacionado à linguagem que ele produz ativamente de forma não consciente. É interessante estudo de Charlie e colaboradores, em 2004, com a ressonância magnética funcional, solicitou-se ao paciente a apertar um botão com a mão esquerda no exato momento que começavam a ouvir as vozes. Verificou-se que, poucos segundos antes de começarem as alucinações, era ativada a área frontal inferior à esquerda, na região de Broca, da produção de linguagem. E quando o indivíduo começava realmente a ouvir as vozes, a área ativada era a região temporal superior bilateral, que é incluindo na região que é a área de recepção da linguagem. Esse estudo indicou, portanto, que a alucinação audioverbal parece se iniciar com a geração interna da linguagem no lobo frontal esquerdo, seguida do fenômeno de ouvir vozes quando a ativação das áreas temporais superiores esquerdas. Isso reforça a relevância. Isso reforça e releva os aspectos neurofuncionais da hipótese da alucinação audioverbal como decorrente de falsa apreensão da linguagem interna. Estudos recentes da neuroimagem funcional têm corroborado a hipótese de que áreas corticais relacionadas à linguagem, assim como estruturas que auxiliam, são as mais ativadas em pessoas em processo de alucinação. No momento em que o indivíduo alucina, há uma ativação, sobretudo, da área de Broca, e ter tendências a alucinar se relaciona a disfunções nas áreas receptivas da linguagem. Apesar de a pesquisa neurocientífica se concentrar nas alucinações audioverbais, a pesquisa sobre alucinações visuais tem fornecido muitos insights sobre processos neuronais de fenômeno alucinatório. A gente encerra a parte da alucinação e entra num aspecto da psicopatologia importante também da sensopercepção, que é a imaginação e da representação. Algumas psicopatologias. O que isso quer dizer? Em muitas pessoas, a atividade imaginativa pode de fato ser muito intensa, quando em crianças, como em alguns adultos, ou com ou sem
transtorno mental. Algumas vezes, o indivíduo sadio vive tão intensamente sua atividade imaginativa que chega a ter dificuldades em diferenciá-la das experiências reais. Os termos pseudologia fantástica e mitomania são utilizados para descrever fenômenos desse tipo. Serão vistos também na aula de juízo, né, e realidade, né, suas alterações. O chamado, né, delírio. A gente vai trabalhar com mais propriedade quando a gente começar a discutir esse quesito, certo? Dito isso, a gente entra, né, nas possíveis alterações da representação, certo? A chamada pseudo-alucinação, né, que é um fenômeno que, embora se pareça com a alucinação, dela se afasta por não apresentar aspectos vivos, corpóreos de uma imagem perceptiva real. A pseudo-alucinação ela apresenta mais as características de uma imagem representativa, né, de uma representação. Um dos estudos mais importantes sobre a pseudo-alucinação, né, foi escrito pelo primo do famoso pintor, né, né, o psiquiatra russo Victor. Né, em seu livro, Psicoalucinação, foi escrita a partir de suas próprias experiências com esse sintoma. Ele foi, por fim, né, internado por psicose no hospital psiquiátrico que dirigiu, né, onde morreu. Na alucinação, a voz ou imagem visual percebida é pouco nítida, de contornos imprecisos, sem vida e sem corporeidade. A vivência é projetada no espaço interno, né? São vozes que tipicamente vêm dentro da cabeça do interior do corpo. O paciente relata que parece uma voz ou um caso visual, uma imagem, ou que é como se fosse uma voz, né, ou imagem, mas não é bem uma voz. Confunde-se de um pensamento muito marcante. Em certos casos, a chamada pseudo-alucinação surge, né, de um pensamento ou uma representação que, de tão intenso, ganha, por assim dizer, sensorialidade. O pensamento é tão intenso que, para o paciente, que é como se fosse uma voz interna falando comigo. Embora a pseudo-alucinação possa ocorrer nas psicoses, como por exemplo esquizofrenia, né, ou nas psicoses afetivas, e nos transtornos psicoorgânicos, ela é mais inespecífica e tem menos peso para o diagnóstico de psicose. Pode se manifestar também em estados afetivos intensos, na fadiga, em quadros de rebaixamento do nível de consciência e intoxicações. Um fenômeno semelhante da pseudo-alucinação é a imagem pós-óptica. É o caso, por exemplo, de um indivíduo que permaneceu muito tempo estudando história, histologia, por exemplo, observando atentamente por muitas horas no microscópio determinadas imagens de tecidos e à noite, no momento em que vai dormir, nota a persistência de tais imagens. Obviamente, né, esse não é um fato, um fenômeno patológico. Né? Outro tipo de vivência passível de ser confundido com as pseudo-alucinações é o chamado de alucinação psíquica. Pain, né, descreve como imagem alucinatória sem um verdadeiro caráter sensorial. Assim, né, pacientes revelam a experiência de ouvirem palavras sem som, vozes sem ruídos, vivenciarem uma comunicação direta de pensamentos a pensamento por meio de palavras secretas interiores que não a soam. Tais experiências não deveriam, a vigor, receber a denominação de alucinação, já que eles fariam caráter de sinceridade importante na experiência alucinatória. São experiências mais relacionadas à esfera do pensamento, né, e da intuição. Temos a alucinação negativa para designar ausência de visão,
de objetos reais presentes no campo visual do paciente também gera controvérsias, né? Tal ausência ou falha perceptiva é geralmente determinado por fatores psicogênicos em pacientes com transtornos de personalidade histriônica, né, ou sugestionáveis, né, indivíduo, por exemplo, sentindo-se ameaçado, muito constrangido, né, ou humilhado pela presença da certa pessoa em seu ambiente por meio de um processo inconsciente, ele dicotomiza, né, abole tal imagem de seu campo perceptivo. O Binha, né, outro pesquisador, considera inadequado o termo alucinação por tal fenômeno, né, preferindo denominá-la de cegueira histérica, conversiva, né, ou escotomização parcial. E o nosso último tópico, né, que a gente vai estar aqui trabalhando, né, seria a alucinação e o delírio, né, que pode associar, né, a alucinação e o delírio. Ele pode ser ter algumas particularidades, né, algumas semelhanças que a gente vai estar entendendo, né, agora, certo? Em pacientes com psicoses ocorre frequentemente, ao mesmo tempo, né, alucinações de várias modalidades, audioverbais, visuais, somáticas, entre outros. Podem também ocorrer com frequência as alucinações associadas a delírios, que é um transtorno, né, juízo de realidade. Então a gente vai trabalhar mais aprofundadamente quando a gente começar falando do aspecto, né, dessa função executiva, né, do juízo de realidade. Certo? As alucinações tendem a indicar uma gravidade considerável da psicose. Um estudo com 100 pacientes, né, com esquizofrenia paranoide avaliou aqueles que só apresentavam alucinações e aqueles que só apresentavam delírios, né? O que apresentavam só alucinações tiveram sintomas positivos, né, e negativos mais graves. Pior funcionamento social, pior prognóstico e maior necessidade de reabilitação intensiva do que aqueles que apresentavam só delírios. Um tipo de delírio de perseguição, né, onde o sujeito pensa que está sendo perseguido. Então, outros estudos, né, que analisem o impacto diferencial dos distintos sintomas psicológicos são necessários, né, para chegar à conclusão mais fina sobre o papel de cada sintoma aí dentro da psicose. Certo? A gente encerra, né, esse mais uma função executiva ou função limitar, né, fica aí a seu critério, né, chamado da forma que quiser. Tá aí meu contato. Essa é a forma de vocês entrarem em contato comigo, né, por e-mail. Né? Vou estar aí à disposição. Né? Tirem dúvidas, façam perguntas, né? Matem suas curiosidades. Eu vou estar aí à disposição para ajudá-lo da melhor forma possível. Certo? Caso queiram também alguns vídeos, sugerir alguns vídeos, né? Tenham curiosidade sobre a terapia cognitiva mental, né? Sobre a psicologia em si. Né? Estou aí aberto, né? Pode mandando esse e-mail, né? Vou estar aí à disposição, certo? Para ajudá-los aí da melhor forma possível, certo? Mas, né, espero que tenha ajudado vocês, né, a entenderem mais uma função limitar, né, importante aí para a gente começar a ficar atento, né, aos podem, né, gerar sinais e sintomas de alguns transtornos, de como a gente começar a trabalhar lá em algumas psicopatologias, né, a gente começa aí a ver, né, essas funções executivas, né, alteradas em alguns transtornos. Certo? Tem aí uma boa semana, um grande abraço. Nos vemos aí na próxima aula. A gente vai trabalhar sobre a memória e suas alterações. Certo? Um grande abraço, boa semana e até a próxima aula. Fui!